Elton Coelho, bom dia, Elton. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna, Gabriel, ouvintes da FAM. Elton, ontem você me mandou uma publicação sobre uma situação de regularização na Coroa do Meio. Que notícia boa é essa, Elton? É uma luta que se arrasta há um longo tempo. Essas casas da Coroa do Meio ainda remonta da época de Marcelo Dera, quando era prefeito, Edivaldo era vice, e você há de lembrar, como sergipano cidadão, que aquelas palafitas foram transformadas em conjuntos residenciais, em lotes. Bom, eram 652 pessoas beneficiadas, foram, né, inicialmente. E ontem o prefeito Edivaldo Nogueira entregou 139 escrituras, que são o papel definitivo que assegura ao morador, né, ao proprietário, o seu lote, a sua casa, e que é no nome dele. Há, assim, algumas coisas que acontecem interessantes, Narciso. Desses 652, por que 139? Porque foram os únicos moradores, assim, remanescentes da época em que eram palafitas, né? Outros 500 moradores já não residem na localidade, mas nós vamos assegurar as pessoas que, enfim, compraram esses lotes depois que das palafitas foram transformadas em lotes e em casas, vai ter um processo contínuo de regularização fundiária destes proprietários para que os 652 moradores tenham direito à sua posse, à sua escritura definitiva. Esses 139 foram aqueles que eram palafitas, ganharam seus lotes, ganharam suas casas e continuam morando no bairro Coroa do Meio. Meu caro Elton Coelho, com relação ao residencial Mangabeiras em Irmanduço dos Pobres, a prefeitura já foi notificada para paralisar a obra? Sim, Narciso, e nós vamos, eu acompanhei o seu comentário, nós vamos recorrer essa notificação que essa liminar se deu aqui na Vara Federal, aqui em Aracaju. A prefeitura iniciou a obra ontem de terraplanagem, infraestrutura, drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário, tudo aquilo que é exigido. E eu vou pegar carona aqui, me desculpe, mas eu preciso pegar carona no seu comentário em alguns aspectos que eu achei relevante, achei assim, muito pé no chão, trocando em miúdos, e estão aí os depoimentos dos ouvintes que você colocou no ar, em relação a essa construção. Essa é uma luta que o prefeito Edivaldo Nogueira vem fazendo para tirar aqueles moradores. E quem conheceu a ocupação das Mangabeiras viu que lá, Narciso, de cada 30 barracos, 1 ou 2 eram de alvenarias. E mesmo assim, com algumas paredes assim, feitas naquela forma de você segurar a casa. O resto era tudo barraco de madeira, em condições insalubres, sem nenhum tipo de arruamento, lama, poeira, chuva, alagamentos. Então, toda aquela situação, nós passamos, Narciso, mais de 30 dias com os nossos assistentes sociais, com a equipe técnica da Fundate, sabendo quem é o catador de mangaba, quem não é, quem é carroceiro, quem não é. Toda uma situação, as pessoas donas de casas, empregadas, pessoas desempregadas, para chegar a esse número de 800 famílias, mais de 800 famílias, para tirá-las daquela situação, colocá-las em aluguel social, é como elas estão vivendo hoje, à espera de, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, terem definitivamente a sua casa própria. Em seguida veio aquele processo que você também já acompanhava como radialista, como cidadão, que foi conseguir os recursos para esta construção, tanto da casa como a infraestrutura que foi iniciada ontem. São mais de 100 milhões, 120 milhões aquele empréstimo que a prefeitura conseguiu junto à Caixa Econômica Federal e que nós vamos pagar, né, em 20 anos, a aprovação da Câmara dos Vereadores pela grande maioria. Teve gente que votou contra, mas nós aprovamos esse projeto e os recursos estão garantidos. E aí veio essa pendenga judicial de colocar como se a prefeitura não fosse observar essa questão do meio ambiente, das mangabeiras, mas é claro que vamos.
Os nossos assistentes sociais, eles fizeram toda uma radiografia de quem vive da Cata da Mangaba. O terreno, aí por onde é que eu digo que eu vou pegar carona nas suas duas pontuações. O terreno onde serão construídas as casas já é uma área degradada por si só, pela própria ocupação, não é uma área de plantio de manguezal, ao lado sim. Para isso, estão sendo reservados 90 mil metros quadrados, Narciso. Equivale a mais ou menos 3 batistão para a preservação da mangaba. Além disso, nós vamos fazer um parque ecológico da mangaba, fazer a sustentabilidade aos catadores de mangaba para que eles continuem sobrevivendo daquilo e tenham as suas próprias casas. Então, o que está havendo, infelizmente, é a politização de um assunto que tem gente que não quer resolver, que tem gente que colocou olho grande nessa situação e que nem apareceu. Porque eu estou lá desde o começo e eu não vi determinadas figurinhas que estavam ontem na manifestação, Narciso, do contra e a favor, lá na desocupação. Desocupação que fizemos em mais de 15 dias sem nenhum problema. As pessoas estão aí em aluguel social, morando em casas decentes, esperando receber as suas futuras casas próprias. Então, essa é a situação. E nós vamos fazer, como você colocou aí o áudio do secretário de Meio Ambiente e do próprio prefeito Edivaldo, essa contemporização, essa pacificação entre a natureza, o meio ambiente e a necessidade de dar casa para esse povo. Casa com drenagem, com pavimentação, com arruamento, com praças, tal qual foi feito no 17 de março. Então, é nesse sentido, Narciso, que nós vamos recorrer ainda hoje dessa decisão para que possamos ter continuidade desse projeto e continuamos abertos ao diálogo em todos os fóruns que puder existir em relação a essa ocupação das mangabeiras. Só me permita rapidinho fazer um adendo que você colocou aí, essa questão, que ficam levantando essa lebre, de que porque ele vai ter casa conjugada e eu sou carroceiro, não vou poder botar o meu cavalo na casa conjugada. Eu lhe pergunto, Narciso, em sã consciência, desses 800 e quase 900 moradores, todos são carroceiros? Boa pergunta. Não é, claro que não são. É claro que não são, todos não são carroceiros. E outra coisa, o projeto concebe casas normais e casas conjugadas. O processo de construção e de adaptação, será que daqui até lá, por exemplo, se Deus quiser, se a gente tiver uma melhoria de vida no nosso país, será que todos hoje que são carroceiros serão carroceiros daqui a 2 anos? E se a vida dele melhorar? E se ele mudar de profissão? Então tem várias condicionantes que o projeto vai fazer a sua adaptação para a destinação das casas quando daqui a 2 anos. Enquanto isso, nós temos esse trabalho social, porque essas 800 casas estão sob o nosso domínio. Por que é que eu digo isso, Narciso? Porque eles estão em aluguel social e a gente tem o acompanhamento mensal dessas famílias. Perfeito. Meu caro Elton Coelho, muito obrigado pelas informações aqui no Jornal da FAM. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de esclarecer esses assuntos por parte da Prefeitura e tranquilizar os mais de 800 moradores aí que ontem ficaram inquietos, né, com a possibilidade da não realização das obras de infraestrutura. A Prefeitura vai recorrer, a Prefeitura vai continuar na sua luta, porque os recursos estão assegurados. O projeto prevê a preservação das mangabeiras, do extrativismo, desta pacificação entre o meio ambiente e a necessidade de moradia popular e prevê também as garantias que o Ministério Público Federal quer. Não tem problema de diálogo com a Prefeitura vai continuar aberta aos moradores, tranquilizem-se que a gente vai para a luta. Obrigado, Elton Coelho, pela participação. Para encerrar